Olá! Hoje eu gostaria de falar com os pais que muitas vezes ficam muito assustados com a questão do uso de droga do jovem. Em relação a isso, eu acho que existem duas questões importantes que podem ajudar os pais a pensar nessa questão para não ficar tão assustado e perdido. A primeira é ter consciência que mais importante do que a droga em si é a relação que o jovem estabelece com a droga. Lembrando que droga é qualquer substância que atua no sistema nervoso central, modificando pensamento, comportamento e sentimentos. Assim, remédio, benzodiazepínicos, álcool, cocaína, crack, também são drogas. O indivíduo, ele estabelece uma relação com as drogas. Que tipo de relação ele estabelece, que é a questão. Então vamos pensar numa linha imaginária. Na primeira etapa, se a gente pode chamar assim, existem os usuários experimentais. Quem são? São pessoas que não têm relação importante com a droga. Como o nome diz, é experimental. Pode ter usado uma vez, pode usar só no Réveillon uma taça de champanhe, mas não tem interesse, não tem dependência nenhuma. Depois tem uma outra etapa que chama usuário ocasional, que o nome já diz, em determinadas ocasiões a pessoa usa. Eu vou encontrar com o pessoal da faculdade, aí vai lá e fuma maconha, ou toma um porre, ou bebe, mas é ligado a uma ocasião especial. Depois existe o usuário habitual. É aquele que já tem a sua cerveja na geladeira, ou ele que fuma todo fim de semana, que já faz parte dos seus hábitos. Ele não tem nenhuma dependência ainda e não tem problemas em relação ao uso, mas ele já tem um hábito. Depois existe o habitual problemático, que é quando ele tem já um hábito e apresenta algum problema ou outro. Pode bater o carro uma vez, pode acordar com ressaca com mais frequência, às vezes um familiar já começa a se incomodar. Depois do usuário problema, existe o primeiro grau de dependência química, porque mesmo na dependência química existem 4 estágios. Então, o primeiro, a gente já observa uma relação de dependência, de não ficar sem, já começa a ter prejuízo em função do uso, Então, já existe uma relação problemática caminhando. E assim vai as outras etapas com mais problemas, menos autonomia, mais influência na vida dele e até chegar na última etapa que a gente fala que é o fundo do poço, onde a pessoa já está comprometida, já perdeu o poder sobre a sua vida em virtude do uso de drogas. Então, muitas vezes, quando a familiar percebe que tem um jovem, um filho, um marido que está usando drogas, a primeira questão é em que fase ele deve estar. Óbvio que eu não vou observar isso em uma semana, Mas sim, observa nos últimos 3 meses. O que está acontecendo? É preocupante? Precisa de tratamento? Precisa de internação? Precisa só de uma conversa? Precisa de uma orientação com o profissional? Isso faz com que os pais saiam um pouco do desconhecido e tenham algum critério para poder ajudar seu familiar. Espero ter ajudado. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Obrigada.